¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como vocês estão? Eu tô meio mais ou menos, né, mãe? Tamo indo, né? Tamo indo. Final do ano aí, ano que vem é outra coisa, nova vida, né? Novo ano. E é isso, gente, já tá acabando o ano, que doideira. Tem algum recado? Não. Então tá, bora. Ó, hoje vai ser longo, né? Vai ser uma parte só. Então, bora para o caso de hoje. Antes de começar, eu só quero falar, então, do documentário que eu assisti, porque quem escreveu esse roteiro foi a Jéssica, então eu não sei as fontes que ela usou, mas eu vi o documentário para fazer o episódio também, que se chama The Cult of the Family. O documentário eu não usei, tá, gente? Eu só usei reportagens e matérias sobre o assunto. Isso, mas, assim, não, eu recomendo pra você conhecer o caso, mas eu não recomendo como um bom documentário, porque eu achei ele muito confuso na linha do tempo. Tem ele completo no YouTube, não tem legenda, eu vou deixar o link lá no nosso Discord, é 2 horas e 45, porque são 3 episódios, e, assim, é bom porque tem muita entrevista, tem muitas imagens, mas, ao mesmo tempo, eu não gostei, porque eu achei muito confuso a linha do tempo dele, tipo, ele começa falando uma coisa, daí ele vai lá pra frente, daí ele volta, daí, enfim, é meio estranho. Então, vai estar lá no nosso Discord quem quiser assistir. Ó, posso falar também que escrevendo também foi meio assim, viu? Eu imagino. Porque escrevendo eu via umas reportagens contando a linha do tempo do que acontecia, e aí eu pegava uma outra reportagem e era uma linha do tempo, tipo, diferente, assim. Eu falava, gente, que ordem que isso rolou, né? Sim. Tipo isso. Mas bora começar então. E antes de ser a Anne Hamilton Byrne, que é esta moça aí que está no título do episódio, esta moça era simplesmente a Evelyn Edwards, que nasceu em Sale, que fica a 2 horas a leste de Melbourne, na Austrália, isso em 1921. A sua cidade natal, naquela época, era uma pequena cidade agrícola com uma rua principal, e ela era apenas Evelyn, a Evelyn de Sale, né, que era a mais velha dos 7 irmãos. A sua mãe, a Florence Royle, era uma londrina do sul que tinha se mudado para Gippsland, e o seu pai, o Ralph Edwards, veio do centro da cidade de Melbourne e foi dispensado do exército durante a Segunda Guerra Mundial por causa de problemas de saúde. Desde pequena, então, a Evelyn foi vítima da inconsistência do ambiente familiar. Eu vi no documentário também que o pai dela, ele simplesmente sumia, né? Ele aparecia de vez em quando, ia lá, engravidava a mãe dela e sumia de novo. Então, eles passavam por muitas dificuldades. A Florence, né, que era a mãe dela, ela passou 27 anos em hospitais psiquiátricos e faleceu em um hospital psiquiátrico. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia, depressão profunda e havia sinais de transtorno de identidade. Mas ela só foi diagnosticada muito mais velha, quando a Evelyn já tinha mais de 20 anos. Então, ela passou toda a infância, adolescente, né, sem saber, porque a mãe não tinha esse diagnóstico, né, a mãe sofria com esses transtornos, e eles não sabiam nem como lidar com isso, né, então toda a família ali sofria com ela. A Florence, então, né, a vida dela foi definida por essas temporadas que ela passava nos hospitais psiquiátricos. A gente vai chamar ela de Anne,
que é, né, o nome que ela assumiu depois, pra não ficar muito confuso, porque a gente ficar chamando ela de Evelyn depois de Anne. Então vai ser a Anne. A Anne Barney, então, ela chegou a afirmar não se recordar de um momento e que não foi preciso conter a mãe durante os momentos agressivos ou buscar ela no meio da rua, às vezes até mesmo totalmente despida. Ela era conhecida em Sale como a senhora que ateou fogo nos cabelos na rua. Ela alegou ser uma médium que podia falar com os mortos. Ou seja, né, aquela mistura de falta de saúde mental com religiosidade, que na verdade nem é, né? Bem complicado. Ralph desapareceu por longos períodos, entrando e saindo da vida das crianças, culpando a instabilidade de sua mulher. Tipo, sua mãe é muito culpa instável. dela que então está doente, né? Vou deixar vocês sozinhos, tá bom? Foda-se as crianças, né? Foda-se as crianças. Por um tempo, ele fugiu devido a uma dívida não paga de um veterano de guerra. Quando Evelyn tinha 3 anos, né, o Annie, na verdade, tinha 3 anos, ele já havia abandonado a família e morava num porto de pesca na costa oeste de Victoria. Ele classificou sua religião como espiritualista e seu número de filhos como nenhum. Ai, que ótimo, né? Ser pai. Mas também tem esse lance do tipo... Hoje em dia também, né? Mas na época, principalmente, de separou da mulher, então aqueles filhos não são mais meus, né? É, verdade. Eles abandonavam completamente, né? Tipo, abandonou a família, entendeu? Quer separar, então abandona a família. Durante a transição da infância para a adolescência, Anne alegou que nunca teria enxergado a instabilidade dos pais como algo ruim. Ela dizia ver os dois como seres mundanos e iluminados. Por vezes, Anne teve que largar os estudos para cuidar de seus irmãos quando a mãe estava internada e o pai não voltava para casa. Ou seja, aquela função irmão-mãe, né? E tipo, faz sentido essa visão dela porque era uma criança, né? Ela não tinha dimensão de todos esses problemas, então, né? Querendo ou não, por mais disfuncional que fosse, eram os pais dela, né? Em meados de 41, depois de alguns anos vivendo em orfanatos, a Anne atingiu a vida adulta. Ela se mudou para Melbourne e conheceu e se casou com seu primeiro marido, chamado Lionel Harris. E desse relacionamento ela teve então sua primeira filha, chamada Natasha Harris. Em várias entrevistas, ela comentava que o principal orfanato que ela ficou mais tempo era em um bairro muito nobre, assim, era uma área muito de família rica mesmo, sabe? E aí lá no meio tinha um orfanato. E aí ela via as crianças ricas passando pra ir pra escola, tudo de uniformezinho, todas arrumadinhas, sabe? Passando com a mãe ou com, sei lá, com a babá. E aí ela tem ela sempre teve essa imagem muito nítida na cabeça dela de como ela era diferente daquelas crianças ricas e como ela queria aquilo pra vida dela. E o objetivo dela era ter dinheiro, coisa que ela nunca teve, e ter uma família muito grande. Então, é uma coisa que marcou muito ela, assim, que ela falava em várias entrevistas. E aí, em 51, ela se interessou tanto por yoga que depois de um curto tempo ela começou a dar aulas na escola Gita School of Yoga, tanto em Melbourne quanto em Geelong. Essas aulas eram muito populares e atraíam mulheres de meia idade, muitas vezes judias, dos subúrbios mais ricos. E era um negócio que estava, assim, explodindo na época, né? Porque, lembrando, já ia essa época nos 60, 70, Guerra Fria, né? O auge dos ripongas. E então tava tendo muito essa New Age, né, de religiosidade, espiritualidade. Então a gente não foi só nos Estados Unidos que aconteceu isso, né? Você teve e tem uma questão também do yoga, que tipo, o yoga, ele vem de culturas que tinham uma questão de religiosidade, né? Então, hoje em dia a gente tem uma visão do yoga enquanto um exercício físico, né? Mas por vir de culturas que misturavam muitas vezes com religiosidade, né? Então também tinha essa mescla, né? Ele é uma filosofia de vida, né? Exato. Ele traz junto com ele essa filosofia. E aí tem muito... exatamente, né? Tava tendo uma descoberta do mundo ocidental de culturas orientais, né? E aí entra a cultura indiana também com o yoga e com o hinduísmo, que aí vários cultos dessa época se apropriaram de muita coisa. Inclusive, né? Como é mesmo o nome do carinha? O cara que faz hot yoga, o documentário. O hot yoga, né? Tem o documentário que é muito bom. Peraí, gente, pesquisando aqui. Gente, procurem na Netflix, é um documentário chamado Bikram Yogi Guru Predador. Gente. É o Bikram, era o nome dele. Gente, meu Deus.
Só veja. É basicamente o cara que criou a Hot Yoga, né? Que é uma modalidade de exercício que, tipo, se faz muito calor, que você soa muito. Então, tipo, essa Pra cara mim é o premissa... inferno. O inferno. Pra mim... Gente, pelo amor de Pelo amor Deus. de Deus, não quero passar calor, não. Não, pelo amor de Deus. Quero no fresquinho, entendeu? Liga Mas enfim, ele criou essa modalidade do Hot Yoga, né? Uhum. E aí ele foi acusado de várias coisinhas, né? Muitas coisas. De líder de culto. Mas... E aí por exemplo, um cara que tava fazendo yoga, a galera ia pelo físico, exercício físico, mas mesmo assim virou seita, sabe? Temos um cara parecido também, né, nesse rolê. Que é justamente porque nessa época, que nem você falou, né? Hoje em dia, yoga eu vou lá pra me exercitar, né? Você tem a meditação, mas também é voltado pra saúde, né? A meditação é uma maneira de, sei lá, às vezes autoconhecimento, ou qualquer outra coisa, mas não necessariamente religião, né? Nessa época era tudo espiritualidade, né? Era tudo, espiritual. E aí tinha aquelas droguinhas no meio, né? Porque estavam experimentando ali, estavam começando... já tinham inventado LSD, enfim, né, gente? Essas doideiras aí dos anos 70. Só dos anos 70. Pra depois virarem tudo uns velho conservador, né? Ai, gente, sim, não entendo. Não entendo. Paulo Coelho, pelo amor de Deus. Daquela voltamos. Anne se apresentou como psicoterapeuta, enfermeira e se autoproclamou uma líder espiritual. Uma coisa nada a ver com a outra, né? Então, né? E tudo bem se você ser, tipo, sei lá, uma líder espiritual e ser enfermeira, mas uma coisa não necessariamente tem que correlacionar, né, com a outra. Enfim. Todos esses falsos atributos contribuíram para que ela conseguisse conquistar a simpatia das pessoas, ainda mais por ela ser considerada muito iluminada e sábia pela maioria de seus alunos. O seu discurso para as mulheres que dava aula tinha alto teor de manipulação e tentava convencê-las a deixarem seus maridos e suas famílias. A tática focava em pregar o seguinte pensamento: não há família própria, apenas grande amor. Acho que isso também se deve pela desestruturação, né, que ela sofreu durante algum tempo. Reflexo, né, disso tudo. Em 58, Lionel Harris sofreu um acidente de carro e faleceu. Harris, que era vendedor de carros, estava voltando para sua casa em Sydney porque ele e Anne foram autorizados a adotar um menino em Barnard's Homes. Ou seja, mano, que triste, né? Tipo... Estavam finalizando o processo de adoção, né? E aí ele sofreu esse acidente e morreu e acabou deixando ela ainda mais traumatizada, né? Porque, tipo, ela já tinha esse sentimento de abandono, né? Dos pais. O pai foi embora, a mãe... foi internada, né, institucionalizada, claro, pro bem dela, mas acabou que a Anne, né, foi abandonada nesse processo, passou por aí casas de orfanatos, enfim, e aí o marido morre, sabe? Ela tinha esses planos de ter uma família grande, justamente para compensar essa família disfuncional que ela teve, e foi por água abaixo esses planos dela, né? Então... eu acho que tudo aí contribui pra como ela acaba agindo depois, né? Sim. E a morte do seu marido trouxe pra imagem da Anne mais a simpatia das pessoas e pela primeira vez atraiu o apoio de homens. Então, em suas conversas em relação aos seus pensamentos para alunos, a Anne passou então a inventar relatos ainda mais ficcionais para alguns membros no intuito de conquistar confiança. Ela começou a pegar porque esse lance também de yoga e tudo mais, hoje em dia não, mas principalmente antigamente, você vê tanto, tipo, sei lá, série americana das mulheres donas de casa com seu tapetinho de yoga, sabe? Sim. Então era uma coisa mais tida como feminina, né? Exatamente. E era o hobby da dona de casa, né? Sim, é o Pilates dos anos 50. Exatamente. E nada contra Pilates, queria fazer, mas muito caro, Pilates. gente. É muito caro aqui. Cara, eu adorava fazer, tipo, no meio da tarde, assim, que aí só as senhorinhas aposentadas e as peruas, e eu lá, né? Sim. É muito bom. Enfim, ela começou a pregar uma filosofia híbrida da nova era, que era cristianismo, hinduísmo e budismo, todos imbuídos de uma promessa cósmica de limpeza kármica e imortalidade. Então ela fez ali um sopão de tudo, tudo, né? Que ela viu ali, que ela conhecia, ela botou e falou: essa é a minha filosofia. Ela diz assim: onde você está agora é uma época de seu desenvolvimento.
os seus ensinamentos prometiam uma espécie de reinicialização, né? É como se ela apagasse todo o seu karma de vidas passadas e ela falava assim, não, agora o que conta é só a partir de agora, da sua vida que tem agora. O que eu posso tirar todos esses pesos aí do tudo que você passou nas suas outras vidas. Meio que similar, de maneira mais disfuncional, o lance do perdoar os pecados, sabe? É, exatamente, né? É uma coisa muito cristã, assim, né? Uhum. De, tipo, perdoar seus pecados. E era essa oferta, né, pra começar de novo em outro reino após a morte terrena. Então, mais tarde, ela pregou cenários apocalípticos e disse que as crianças que ela acabou reunindo, né, eram queriam ser salvas e queriam salvar o planeta, né, e iam poder regular o planeta para a paz depois que acontecesse o apocalipse. Então, muito importante, era uma seita apocalíptica, mas teve, assim, muita sorte que não foi uma tragédia maior do que foi, né, porque poderia ter acabado muito mal, porque geralmente seita apocalíptica, né, tem um prazo de validade, né? Porque afinal você tá pregando o fim do mundo, uma hora vai ter que acontecer ou não, né? E como geralmente não, né? Como não acontece nunca, você tem poucas saídas aí para esses líderes, né? E geralmente a maioria deles escolhem ou suicídio em massa, né? Ou convence, né? As pessoas a se suicidar, ou assassinam seus seguidores, ou eles fogem, né? Então, são poucas as saídas aí que eles têm. Porque chega uma hora que não dá mais pra ficar jogando pra frente o apocalipse. Sim. Em 62, Hamilton estabeleceu a sua conexão mais importante. Através de conhecidos da Universidade de Melbourne, ela ouviu falar de um cara excêntrico e brilhante acadêmico, o Dr. Raynor Johnson, diretor da Queen's College. Ou seja, acadêmico ainda, né? Cara, o cara era só o diretor da universidade mais importante da Austrália. Tipo, não era pouca merda, sabe? O cara era muita merda. Uhum. O cara era... Ele tinha muita conexão ali com gente importante. Ele tinha 61 anos, era inglês e estava no final de uma carreira estelar na física. E lecionava filosofia natural. Tipo, currículo perfeito, né? Uhum. Com 61 anos, ou seja, também não era novinho, impressionável, né? Coisinha assim. Aproximando-se da aposentadoria, ele voltou somente para religiões orientais e o misticismo, da física e da metafísica. Ele também estava muito bem relacionado na sociedade, na política de Melbourne. Agora ele procurava um mestre, um professor, para guiá-lo numa jornada rumo ao espiritualismo profundo. Então, né, despertar espiritual, né, sei lá, a pessoa tá na fase da vida dela. Até aí, tudo bem. Se encontraram, ok, tem um interesse em comum, né? Ok. Exato, tudo bem, né? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. O Johnson morava nas dependências da universidade. Annie tocou uma campainha em um sábado. Abre aspas, um dia de destino pra mim, escreveu ela. 6 meses depois, em 63, Raynor foi iniciado ao culto de Annie, que era então chamado de Grande Irmandade em Branca de Iniciados e Mestres, que depois renomeado para A Família. Ela lhe disse que ele precisava tomar drogas alucinógenas, LSD ou cogumelos, que ele chamava de maná sagrado. Raynor escreveu que Jesus falou através de Annie na iniciação em sua casa em Dandenongs. Ela então o nomeou de João Batista, o mesmo nome do primo de Jesus que o batizou no Rio Jordão. Ela iria usá-lo, sua posição e suas conexões para a respeitabilidade do seu culto. Aí, né? Aí já cagou um pouquinho, né, galera? Muitos dos membros foram recrutados por meio de palestras do Conselho de Educação de Adultos em Melbourne. Ótimo. Ela disse a ele que era Jesus que retornou à Terra disfarçado. Eu e meu pai somos um, né? Era uma fala dela. Ele acreditou nela e a considerou sobrenaturalmente bela. Ele escreveu, eu conheci meu mestre. Inclusive, é uma recorrência muito grande, assim, também nos textos, esse lance do o quanto que ela era bonita. Isso me lembrou, inclusive, do... Não sei se vocês estão ouvindo, gente, ou já ouviram, né, que já acabou. O A Coach, do Chico Felitti. Perfeito, né? Chico muito Felitti, bom. Por favor, vem falar com a gente no podcast. Eu amo tanto, sou tanto sua fã. Mas enfim, Chico Felitti, ele fez do A Coach, né? E um lance que eu achei similar, inclusive, né?
que tanto no podcast dele, e é um lance que ele fica retomando, é que a todo momento, toda vez que ele vai entrevistar alguém, fala, ela era muito linda, ela tinha uma beleza não sei o quê, ela era uma mulher incrível, linda, né? Então, eu achei essa similaridade também com o caso da Anne, sabe? Várias pessoas falando quanto que ela era linda. Eu vi uma pessoa, não lembro agora quem comenta no documentário, mas falando que... Ou se não lembro se foi no documentário, porque eu escutei o episódio do Red-Handed, eu acho que foi sobre esse caso também, e elas comentam que alguém falou assim, que ela parecia mais nova também, porque ela fazia processos estéticos, né, já na época, não sei o quê. Então, ela parecia mais nova do que ela realmente era. E ela tinha esse negócio de... Ela tinha algo que chamava atenção nas pessoas, além dela ser bonita, essa presença, né, de líder de seita, que conquista as pessoas. Então, as pessoas viam ela e já consideravam ela bonita, e ela começava a conversar, e a pessoa ficava, nossa, mas ela é muito mais sábia do que eu imaginei, porque a pessoa achava que ela era mais nova do que ela era, sabe? Então, ela tinha toda essa aura, assim, realmente de líder de seita, porque era isso que ela queria fazer, né? Sim. Então, ela tanto usava essa beleza pra seduzir, e não é seduzir na questão sexual, né? É a sedução de conquistar as pessoas, né? É uma coisa muito... Muito, muito absurdo, assim, que você nem percebe, você cai no papo. Tava lendo um tempo atrás, né? Obviamente que a gente tá falando dentro de uma perspectiva hetero-cisgênera, né? Quando algumas líderes de seita se mostram muito belas e tal, as mulheres, porque as mulheres almejam ser ela, né? E os homens desejam ter ela, né? Então fica nesse ciclo. O da coach eu senti muito disso, né? Que, por exemplo, ela falava muito, vai ser modelo, vai, sabe? Vai conquistar homens. Só que ela dava dicas, sendo que ela era uma mulher modelo padrão, loira, sabe? Exatamente. Então, pra ela, é uma perspectiva diferente. Aquela mulher me dá uma dica de como conquistar um homem, né? E eu acho que também parte desse princípio, né? Da Anne falando sobre a questão de família, né? Sobre esse lance familiar, né? Que ela usava muito, né? Então... Bom, similaridades. Esse cara aí, então, ele se mudou pra Dandenongs, né, pra ficar perto da nomes Anne. complicadíssimos, né? Austrália, né, pelo amor de Deus. Os caras querem complicar as coisas mesmo. Bom, e aí ele foi morar em uma casa que ela encontrou e comprou do ex-vice-primeiro-ministro. Ou então, seja, assim, não era uma casinha, né? Era um casarão. Um puxadinho. Não era uma cabaninha. Lá, eles estavam a 37 quilômetros do hospital psiquiátrico New Haven, que na época já era muito corrupto, que né, era um depósito de gente, assim como muitos hospitais psiquiátricos, né? Principalmente nessa época, né? Que a gente tem uma questão de nada de luta antimanicomial, né? E o que acontece nesse hospital, além de tudo isso horrível que acontecia? Lá, tinha muitos médicos e enfermeiras que compactuavam com o pensamento dos dois, porque assim, a Anne não foi de uma hora pra outra que ela criou essa seita, né? Ela foi aos poucos se introduzindo naquela alta sociedade, e ela meio que criou um clubinho exclusivo, assim, né, nos bastidores. Então, se você era convidado pra uma festa dela, era tipo um negócio de honra, assim, porque era só gente rica que ia. Era o clubinho dos ricos. Então, essa que eu acho que é a diferença mais gritante, assim, das outras seitas, né? Porque não é gente que, perdeu a família, tá morando na rua, sabe? Não, era gente com dinheiro, gente envolvida ali na política e na sociedade, né? É o lance de pegar vulnerabilidades diferentes, né? Enquanto a gente fala, às vezes, sei lá, da galera de Charles Manson, uma galera sem família, muito jovem, que tava precisando de um suporte de um líder, né? No caso dela, é uma galera, primeiramente, muito selecionada, né? Porque todo mundo gosta de ser VIP de alguma coisa, né? Exatamente, todo mundo quer ter um clubinho. Todo mundo quer ter um clubinho, né? E também esse lance do tipo, olha, agora eu tô exercendo meu lado religioso, né?
Estou me autodescobrindo, né? Ai, o autoconhecimento, estou elevando o meu ser. Essas coisas aí, né? Da galera. Gratiluz. Então, entre essas pessoas tinha muitos médicos, tinha muita gente envolvida na área da saúde, muita gente envolvida com assistência social. Então, e também esse lance também do carinha, né? Que mesclava também. Exatamente. Ele tinha esses contatos, né, com a alta sociedade também, porque imagina, né? Quem que estudava em universidade naquela época, ainda mais uma universidade desse nível que ele era o diretor. Então, era realmente, assim, gente rica, gente da elite que conhece gente rica. Enfim, né, ia passando a palavra dela ali, falando, você conhece a Anne, nossa, estou fazendo yoga com ela dá umas, né, fala aí, faz umas palestras muito legais, enfim, ia espalhando. E, então, tinha umas galera, né, que eram esses médicos e enfermeiras que trabalhavam nesse hospital psiquiátrico que começaram a entrar nesse esquema dela. Que aí vira um negócio extremamente perigoso, né? Claro. No auge do culto, uma rua no subúrbio de Fern Creek, em Dandenongs, era predominantemente propriedade dos membros do culto, porque a Anne queria força em número e proteção, né? Que seria... Ela dizia que as forças da mão esquerda queriam pegá-la e que eles me querem morta, porque afinal, se você tem uma seita, você precisa de uma paranoia, né? Então, ela costumava escrever os nomes de seus inimigos em pequenos pedaços de papel e congelá-los em cubos de gelo, como se fosse uma maldição. E ela também... Aquela simpatia? Parece simpatia do seu jogo. Simpatia, verdade. Bem simpatia. Mas bota o santo no congelador, né? De cabeça pra baixo. Gente, pobre Santo Antônio. A gente tive muita dó. Santo Antônio. Maltrato, coitado do Santo Antônio. Tira o menino Jesus dele, pelo amor de Deus, coitado. Deixa ele ser o menino Jesus. Mas era tipo isso, né? Vou escrever o nome da pessoa e botar no cubo de gelo. Eu vi também que... mais pra frente, quando as pessoas tentavam sair do culto, né, da seita, ela ameaçava dizendo que ela conseguia fazer eles serem internados naquele hospital psiquiátrico, né, New Haven, e que iam ficar lá por anos esquecidos e ninguém ia acreditar neles. Então, e ela realmente conseguia fazer isso pelos contatos que ela tinha, então as pessoas tinham muito medo. Gente, que mulher louca. Bom, ela mandou construir uma capela em Dandenongs e chamou-a de Santiniketan Lodge. Santiniketan. Santiniketan. Lodge. No auge do culto, havia mais de 200 carros estacionados em frente ao Lodge, sapatos alinhados na entrada. Meio que misturando também uma coisa mais oriental, né? Asiática, né? Uma coisa de cultura asiática. Anne estava recebendo dinheiro de seus seguidores e também adquirindo deles propriedades em Dandenongs. Eu comecei o grupo, disse ela. Eu tive que começar. Essas eram as ordens divinas. É claro. Anne era extremamente vaidosa e isso ajudava, pois muito exaltava a beleza, né? Algo que a gente falou, né? Ela sempre estava muito bem vestida e com muitas joias, fazendo constantes cirurgias plásticas. E se cirurgia plástica hoje em dia já é caro, nossa, mas ainda rola da pessoa fazer, imagina antigamente, né? Era só a elite que fazia. Exato. A filha de Anne sofreu um acidente de carro que causou traumatismo craniano e os médicos afirmavam que isso poderia afetar sua visão, né? Essa daí seria a primeira filha dela. Anne ficou diante da cama pregando que a filha voltaria do coma ilesa. E quando isso de fato aconteceu, ela vendeu o fato como um milagre, fazendo todos acreditarem que ela tinha grandes poderes. Isso aí foi um cagaço, né, mano? Nossa, foi na uma cagada. Foi mesmo. Junto com seus membros, então, nessa, né, no Santiniketan Lodge, o uso de drogas, em especial LSD, era uma prática que fazia parte dos rituais do culto, visto que deixava a mente mais suscetível a essas implantações de falsas memórias e o acesso a sentimentos mais profundos das pessoas. Você fica num estado vulnerável, né? Inclusive o LSD, tem alguns outros casos de seita que utilizam do LSD mais do que outras drogas, assim. Você não vê, por exemplo, a galera usando tanto droga estimulante, né? Sim, utilizam mais essas drogas, tipo LSD, cogumelo, enfim. É que é pra induzir, né, esse estado mais vulnerável e que a pessoa realmente vai ser mais receptiva pra você conseguir manipular, né, com esse tipo de ideia. Então, depois de obter valiosas informações, ela as utilizava para manipulação dos membros. Para ela, eles estavam enfrentando o apocalipse
E somente ela e seus seguidores escolhidos a dedo sobreviveriam para recriar a humanidade. Anne era a salvadora deles, mas apenas seguindo as ordens divinas de uma missão. Os seguidores adultos da Anne concordaram em viver de acordo com suas regras. Invisível, inédito e desconhecido era o lema do culto. Ela falava isso, eu vou salvar vocês, mas vocês só tem que fazer uma coisa. Eu só tenho uma regra, que é me obedecer. 100%. Então, tudo que ela mandava, eles tinham que fazer. Inclusive, ela escolhia com quem a pessoa ia casar, o que a pessoa ia vestir. Culto, né, gente? Seita. Culto. É culto. Levou ali o roteirinho, né, 100%. O propósito de purificar os indivíduos era aumentar a sua crença, né, que a Anne fosse Jesus, né, como o Messias, como um ser espiritual puro. E foi exatamente isso que aconteceu com Dave Whittaker, que era adolescente, quando seu pai, que também era membro da seita e médico, injetou LSD nele. E ele relatou que a Anne entrava de vez em quando e sentava ao meu lado e sussurrava em meu ouvido: "Quem é Jesus?" Então, de alguma forma, o pensamento surgiu na minha cabeça: "Você é Jesus." E ela disse: "Isso mesmo, David. Você sempre soube que eu era o Senhor." Gente, ela injetava LSD em adolescente, em criança. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Gente, É assustador. Exato. É muito... Nossa. Né? Porque, gente, não é... E também não é o lance do não usem drogas, entendeu? Longe disso. Mas o lance é a utilização das drogas de maneira de um viés manipulativo, né? Que é diferente de você experienciar. E adolescente. E é diferente. Ali. E é diferente você, um adulto, né, principalmente, experienciar, né? Exato, experienciar. Claro. Você tá. Obviamente, tem em lugares seguros, viu, que galera? Controlado, né? Controlados e tudo mais, com pessoas de confiança do seu lado e tal, mas você segue de sua brisa, né? Você leva o seu pensamento pra onde você quer. Quando no caso, ela usa de uma maneira de, tipo, ela que vai guiar teu pensamento, né? Exato. Ela quer implantar ali na tua cabeça aquilo, né? De que ela é a salvadora. Fran Parker foi uma das primeiras seguidoras. Na Austrália, havia um enorme interesse entre as pessoas da classe média alta pela espiritualidade alternativa. Quem participava não considerava tudo aquilo um culto. Todos ali pareciam estar na mesma onda. O culto era formado por profissionais, arquitetos, advogados, enfermeiros, profissionais da sociedade. Anne tinha como alvo qualquer pessoa que pudesse ajudá-la a acumular poder e dinheiro. Ela estava de olho em Bill Barney, um empreiteiro local casado e bem-sucedido. Bill se divorciou de sua esposa e se casou com Anne, tipo... Que ótimo. Como diz Ariana Grande, I wanted... I got it. Tipo isso. Eles se tornaram os grandes líderes inquestionáveis da família, compartilhando um novo sobrenome que se tornaria conhecido pelo mundo, né? Hamilton Barney. E aí também tem isso, né? De que ela foi lá, pegou um cara que é empreiteiro, super... querendo ou não, quando você tá falando de empreiteiro, você tá falando de alguém que comanda, né, gente? A região. Afinal, são construções, né? Sim. Então, um cara que tem grande poder, né? Além de tudo, financeiro. Conforme o culto foi crescendo, ela foi atraindo mais crianças. Inicialmente, um pequeno grupo de 7, que eram sobrinhos e filhos de membros. Ela passou a vestir exatamente todos com a mesma roupa e mesmo corte de cabelo, inclusive os tingindo de loiro. Sim, gente, ela pegava crianças, tipo, de cabelo... Toda essa galera é branca, tá, gente? Óbvio. É porque a gente tá falando de uma galera muito rica da Austrália, né? Mas esse lance de todo mundo loirinho é bizarro, assim. Que você vai ver foto, todo mundo loirinho, assim, sabe? Todos necessariamente brancos e iguais, considerados os prometidos. Isso me lembra aquele filme... Mas o Hitchcock, das crianças. Não é do Hitchcock, né? É outro. É o de 95, A Cidade dos Amaldiçoados.
É um que as criancinhas de cabelo preto e branca? Então... Village of the Damned. É de 95. Confundi. Não é o mesmo. Confundi, real. Mas é isso, gente. É esse filme mesmo. É bizarro. Você vê as imagens, assim, né, que tem da época, e eles têm todos... Os meninos têm o cabelinho cortadinho de pinico, aquele, né, com buquinha. Todos com franjinha, né? Todas com franjinha. E as que não tinham o cabelo platinado, porque ela platinava o cabelo das crianças, ela pintava de ruivo, porque ela originalmente era ruiva. Mas aí eu não entendo, tipo, ela queria... porque o objetivo dela era fingir que todos eram filhos dela e que todos eram irmãos. Ela não era loira natural. Por que as crianças iam ser? Acho que o marido dela era. Era loiro? Eu não vi foto dele. Se eu não me engano, ele era. Deixa eu até dar uma pesquisada aqui, gente, mas se eu não me engano... Deve ser, porque... O Bill, ele era loiro. Deixa eu dar uma confirmadinha aqui, pra ver se não estou falando merda. Ai, Ctrl V aqui. A gente tem os ouvintes aqui que escutam a gravação ao vivo, e a Aribe comentou que isso lembra nazismo, e realmente lembra muito a juventude hitlerista. E você pega as imagens, assim, das crianças naquele acampamento onde eles moravam, depois mais pra frente, e é como se fosse uma propaganda nazista mesmo, de tipo... Olha aqui, as criancinhas, o paraíso das criancinhas brancas. É assustador, assim. O Bill não era, mas o filho do Bill era, se não me engano. Ela quis manter essa estética de criancinha todas loirinhas, branquinhas. Quer ver? Acho que é isso. Se eu jogo aqui no Discord. Isso lembra, assim, muito... E também esse lance do culto todo mundo igual, né? Exatamente. É a padronização, né, do indivíduo. Bom... Entre os anos 71 e 75, através de meios ilegais, a Anne adotou, na verdade ela roubou, né, bebês e crianças. As adoções eram irregulares e organizadas por advogados, médicos e assistentes sociais que faziam parte do culto e que podiam burlar o sistema. As identidades das crianças eram alteradas para que o sobrenome Hamilton Barney fosse inserido. As fotos das crianças tiradas nos anos 70 e 80 mostram todos vestidos com roupas iguais e com o mesmo corte de cabelo. Muitos tinham cabelo descolorido para ficarem parecidos uns com os outros. Essa questão do roubo dessas crianças é muito triste, porque anos 70, né, gente? A mãe solo era algo que... Se ela realmente fosse mãe solo, a mulher, né, engravidasse fora do casamento ali, ela ia não só ir pra rua, ia perder tudo, né? Não ia conseguir trabalhar. Enfim, era aquela coisa. Então, eles tinham esses médicos e tal nos hospitais, quando eles viam uma mulher que não era casada, que estava parindo, eles convenciam, né? Depois de muito, tipo, abuso psicológico ali, terrorismo psicológico, e essa pressão da época de que ela tinha que entregar a criança. Então, eles convenciam essas mulheres a assinar esses termos, né, de entrega da criança. E aí, a criança nascia, e na mesma hora que a criança nascia, ela já era tirada. A mulher não via, nem conseguia enxergar a criança. Quando ela via, já tinham tirado. E é uma diferença quando é uma decisão da mulher, né? Uhum, exatamente. Tipo, real, não vai dar, é melhor botar pra adoção, né, do que uma coisa mais institucionalizada. Exatamente. Era essa pressão social, né? E eles faziam esse terrorismo mesmo, tipo... Que era da época também, né? Porque até hoje, né? É surreal pra mim isso, que até hoje mães solos ainda enfrentam tanto preconceito dentro das próprias famílias, né? Então, naquela época era pior ainda. Era a maior desgraça da sua vida. Seu filho pode matar alguém, mas a sua filha não pode engravidar antes de casar, né? Era, tipo, um negócio assim. Então, essas crianças realmente foram roubadas, né? Porque eu considero isso roubo. Roubo de criança, não tem outra palavra mesmo. Essas crianças, então, eram mantidas no Uptop, que era um acampamento em Taylor Bay, perto da cidade de Eildon, e eles recebiam educação, né, doméstica lá, e moravam lá, era um acampamento mesmo. E tinham os adultos que cuidavam dessas crianças, que eram chamados de tias, né, que era um grupo de inspetoras, que eram pessoas que a Anne confiava para ficar com essas crianças, e começava com a informação de que a Anne era a mãe biológica, então essas crianças passavam por uma lavagem cerebral. Ela percebeu que pro culto crescer, ela não tinha que ter só adultos, né, ela precisava de ali
crescer, né, indoctrinar crianças desde E também desde tinha cedo. aquele lance, né, de que as crianças no final que iam seguir, né, perpetuar a vida perfeita lá que ela tinha pós-apocalipse. É, exatamente. Então, esses adultos educavam essas crianças e eram muito leais a Anne. Essas crianças realmente consideravam a Anne sendo, né, a mãe deles, e além disso, né, eles acreditavam que ela era Jesus. Não tinha outras pessoas com quem eles pudessem falar sobre como era ter ela como mãe, né? Não tinha outra narrativa pra competir com aquelas, porque elas eram isoladas. Essas crianças, pra vocês terem noção, nem os outros adultos da seita tinham contato com elas. Elas eram extremamente isoladas. Só esses poucos adultos que a Anne confiava 100% é que cuidavam delas, cuidavam e abusavam, porque todas batiam, né? Nessas crianças sofreram muito. E os outros adultos da seita só viam as crianças em, assim, ocasiões especiais. Tipo, eles levavam eles pra cantar em uma cerimônia. Daí lá as crianças cantavam, voltava pra dentro do ônibus, levava de volta pro É acampamento. que nem eu tava vendo muito dos relatos, boa parte dos relatos são tem de uma das pessoas, né, um dos meninos, Uhum. que mais tarde, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas um dos relatos dele é bem interessante, né, porque ele fala que ele não tinha... Quando a galera falava sobre mãe, né, a galera falava, mas você não achava estranho tua mãe, na verdade, não te criar, né, por exemplo? Eu falava, cara, eu não tinha referência do que era mãe. Né? Mãe, pra mim, era aquilo. Eu não conversava com mais ninguém. A gente só convivia entre a gente. Então, meu único referencial sobre família era aquilo. Entendeu? Exatamente. Então, Eles tipo, não tinham- tinha como eles estranharem algo que eles nunca nem tiveram acesso. Exatamente. Bom, todo acesso ao mundo exterior era privado, né? Como eu disse, e elas sofriam diárias sessões de espancamento e quase afogamento. Anne os agredia com saltos de sapatos, varas, pedaços de madeira, cabos de vassouras. Em meio a isso, as crianças eram submetidas a dietas espartanas que consistiam em apenas saladas. Mano, Gente, tipo, sim. crescimento, sabe? A criança precisa de fibras, precisa de carboidrato. Eles tinham que comer, era tipo legume cozido, assim, de manhã, de tarde e de noite. Eles tinham muita deficiência de vitamina. Desesperadas de fome, acabavam comendo grama, sementes e lixo. Gente, que absurdo. Bem Shelton. E ó, gente, ela não tava fazendo isso porque tinha pouco acesso, não. Não, é uma forma de controle de seitas também, né? Você restringir a comida e o sono. Então, é um modo conhecido de como você consegue controlar as pessoas através da comida. Da privação da comida. Ben Shelton, que esse menino, inclusive, que eu li a matéria dele, né, foi entregue por sua mãe para a família quando ainda era bebê. Quando era criança, Shelton teve pouco contato com pessoas externas ao culto, exceto por seus tios e tias, né, que eram as pessoas que cuidavam dele. O único contato de Shelton com o mundo exterior era através de livros. Estudando, ele ficou fascinado com livros de história sobre a Segunda Guerra Mundial e começou a se referir à propriedade onde vivia como campo de concentração. Gente, a referência da criança, coitadinho, Logo cara. ele captou, né, coitado. Ele falou, né, que era campo de concentração porque ele disse assim, ó, vivíamos cercados por muros e grades. Os tios eram os guardas. Era só um apelido, mas haviam semelhanças, disse ele a Emily Webb na BBC, né, que é uma entrevista que ele fez. Cara, eu acho que tem no documentário isso. Deixa eu ver quem que fez esse documentário aqui, gente. Se não me engano, é a mesma galera, amiga, que é essa matéria da BBC da mesma galera. Pode ser. Porque tem muita entrevista com essas crianças, né, já adultas, claro. Mas até porque foram muitas crianças, né? Muitas. E aí tem muitas entrevistas com eles, é bem interessante por conta disso, assim. Que eles contam várias coisas. A Sarah Moore, que é outra criança, né, desse grupo, ela relatou que o médico do culto providenciou para que sua mãe biológica fosse drogada e obrigada a assinar um formulário de adoção. Durante seu nascimento, colocaram um travesseiro sobre a cabeça de sua mãe e ela recebeu grandes tranquilizantes, né, grandes doses de tranquilizantes, e assim que ela nasceu, foi levada embora instantaneamente. Ela nem tinha permissão para ver a própria filha. Então, a Sarah Moore, que acreditava que a Anne era sua mãe biológica, só descobriu a verdade quando era adulta. As crianças, além de toda essa privação de comida, e assim, eles tinham que acordar às 5 da manhã e estudar até às 6 da tarde, e depois estudar mais, e depois fazer exercício, e tipo, isso todos os dias, de segunda a segunda. Eles, além de tudo isso, eram obrigados a tomar Valium, né, que é um calmante, até o ponto em que muitos se tornaram sensíveis à luz.
E aí, quando eles completavam 14 anos, eles começavam a receber LSD. E eles passavam pelo processo de iniciação ao culto, né? Que eles eram colocados em uma sala escura e forçados a escutar repetidamente os sermões da Anne, através de alto-falante, por vezes por mais de 17 horas seguidas. E às vezes as crianças gritavam, né? Ficavam gritando lá. Vizinhos do outro lado do lago chamaram a polícia, mas a Anne estava preparada, né? As tias receberam os policiais e serviram chá, distraindo eles, enquanto as crianças se escondiam. Certa vez, disse a Sarah, as crianças não conseguiram se esconder a tempo e ainda assim a Anne tinha um plano alternativo. As crianças seguiam fielmente ao roteiro, recitando as falas ensaiadas de que não tinha nada de errado, e além disso, elas recebiam medicamentos psiquiátricos fornecidos pelo Hospital New Haven, que causaram impactos irreversíveis na autoestima e no humor delas. Também passavam por tratamentos com choque, com a voltagem a partir de 50 volts, mas podendo aumentar se existisse mau comportamento. Esse ritual de iniciação cara, é muita tortura isso, porque eles injetavam LSD, ou seja, na hora que vai bater o negócio ali, que tá direto na veia. E daí deixava essa criança lá nesse quarto, fechada. E aí, de tempos em tempos, a Anne abria a porta, toda vestida de branco, e atrás dela eles colocavam um balde de gelo seco pra ficar saindo fumaça. Nossa, pra dar brisa do, tipo, é um anjo. Exato. E aí ela chegava pra criança lá, chapadaça de LSD, desesperada de não saber o que estava acontecendo, e ela falava assim: quem é Jesus? E a criança ficava, né? Ah, não sei. E ela, quem é Jesus? E ela ficava repetindo isso até a criança falar: você é Jesus. E aí ela é. E aí acabava o ritual. Então, é muito tortura física e psicológica, porque, né, você tá induzindo ali essa imagem dela. E ela realmente fazia questão, né, de, tipo, abrir a porta, tá toda de branco ali, aquela figura, né, espectral, com fumaça saindo atrás. Imagina, né? Gente, Doideira, surreal, cara. né? É muito absurdo. Bom, os filmes caseiros do culto faziam com que aparecesse um paraíso, né? Mas Sarah Moore e Aunori Trena Bryan dizem que foram cuidadosamente orquestrados. Anne às vezes escovava o cabelo das meninas sozinha, ou nos colocava... O que noso, né? Deixa eu escrever de novo. Anne às vezes escovava o cabelo das meninas sozinha ou colocava bobs na noite anterior das fotos ou outras coisas para serem tiradas. Elas se diziam parecer participar de uma campanha de marketing, né? Tipo, deixava as crianças, as meninas montadas praticamente, né? Elas comentam também que eles estavam sempre passando fome, né? E aí, quando eles iam fazer essas filmagens, eles chegavam com chocolate. E aí, óbvio que as crianças iam ficar animadas porque achavam que iam ganhar chocolate depois das filmagens. Aí você vê lá nessa imagem a criança correndo, tá feliz, tá brincando. Mas, na verdade, eles estavam, tipo, entusiasmados porque eles iam ganhar chocolate. Tipo, não era uma realidade. É muito triste, cara, é muito triste. Havia um livro de regras e castigos aprovados por Anne. Variavam entre inscrever milhares de linhas, receber sentadas e ser submergido em água até quase se afogarem. Velho... É tortura. Que absurdo. É. Outro castigo era segurar a mão das crianças sobre velas acesas, criando um ambiente de terror e medo entre elas. O pior de tudo é que Anne deixava as crianças famintas. Às vezes ela retinha comida para puni-los e trancava a geladeira com um cadeado, mas seus cães e gatos tinham tudo que podiam comer. Ou As seja, meninas nas entrevistas... menos que bichos, né? Elas falam, passava 3 dias sem comer, porque era o castigo, né? Ficar sem comida. Uma delas ficou 1 semana sem comer. Gente. Sim. E uma coisa que eu achei muito assustador também, que elas contam, é que, tipo, não só tinha esse terror psicológico e físico, né? Mas elas também, as tias e a Anne, incentivavam as crianças a não confiarem entre si. Sim. Né, que é uma tática muito conhecida também de seitas, né? Então, as crianças, porque se alguma aprontava, todas apanhavam, né? Todas eram castigadas. Então, elas tinham que entregar os coleguinhas que estavam fazendo alguma coisa errada. Deixar mais pra frente, então, pra eu não contar tudo agora.
E aí, quando esses animais de estimação da Anne morriam, uma das crianças disse que ela os homenageou com um memorial macabro, os fazendo dividir seus quartos com os animais em decomposição. Um lençol branco era colocado na cama e o cachorro ficaria deitado na cama por 3 dias. Então as crianças faziam um enterro pra ele, que era um funeral, e ele era enterrado no jardim. Mano, Cara, traumatizante. Imagina, seu bichinho morre e você tem que dormir com ele morto? Por 3 dias. Cara, eu vi que o policial, no documentário tem entrevistas com o policial também, e aí quando eles foram nesse local, eles tiveram que escavar. Tinha várias covas de animais, né? E eles tinham muito medo de que tivesse criança lá. Então eles abriram todos esses túmulos aí pra ver se não tinha nenhum esqueleto humano e felizmente não encontraram nenhum, eram só animais. Mas o medo também, né? Porque eles sabiam... Total, né? Porque não é como se não existisse essa possibilidade, né? Exatamente. O Ben disse que sua tática de sobrevivência foi se tornar o dedo duro, né? Então, quando tinha raiva do seu irmão menor, que tinha asma, ele esperava que ele fizesse algo e o denunciava, sabendo que iam trancar ele no banheiro e ele ia passar mal. Assim, ele conseguia usar os abusos dos adultos pra não ter que fazer nada. Ele disse que demorou muito tempo pra pedir perdão e depois entendeu de onde vinha esse comportamento depois de muito tempo, né? As crianças não eram unidas porque não permitiam que ninguém estabelecesse relações próximas. A Anne queria receber todo o afeto. Assim que percebiam algum nível de união, elas eram rapidamente separadas. É muito triste, cara. Quando atingiam a adolescência, os jovens eram iniciados em um processo que consistia em um estupro coletivo envolvendo os membros do culto, médicos, enfermeiras e até a própria Anne. Enquanto todos cresciam bulímicos, autodestrutivos e com tendências à automutilação, Anne vivia seu sonho perfeito, descendo de seu carro de luxo ao lado do seu terceiro marido, sorrindo e acenando com várias joias. Ela checava o corpo das garotas como se elas fossem animais à espera de um abate, pois os via durante a puberdade como algo nojento. Por isso, ordenava que as tias racionassem os produtos de higiene feminina, pois não queria que elas se tornassem independentes. As garotas eram submetidas a pesagens frequentes e costumavam vomitar antes da medicação, para que os alimentos não fossem racionados. Gente... Nossa. Não, e aí também tem isso, né? Porque, tipo, uma das coisas que eu li é que ela via muito um padrão de beleza também dessas crianças, entendeu? Que elas queriam todas muito bonitas. Então, bonitas entre aspas, né? Então, quando elas vão atingindo a adolescência, ganhando mais corpo, ela quer manter essas crianças magras. Então, Sim. Por isso que muitas desenvolveram bulimia, por exemplo, né? E fora esse controle, né? Racionamento de alimento. O controle total, né? Anne vivia no exterior a maior parte do tempo e visitava ocasionalmente a propriedade. Inclusive, é uma coisa de se lembrar, gente. Não é que a Anne tava, tipo, todo momento lá fazendo essas torturas. Não. Ela a gatinha deixava voando, lá né? a galera ali, sofrendo e, tipo, vou viajar no mundo. E é isso. Quando ela ia visitar, o Ben, né, relatou que era como se tivesse chegado uma grande celebridade. Os tios ficavam muito emocionados, mas ao mesmo tempo tinham muito medo. As crianças sempre perguntavam aos outros adultos se ela estava de bom ou mau humor. E o mau humor significava que seria o inferno. Ela ficava muito feliz nesses dias quando golpeava os pequenos com seu salto-agulha. A distância não impedia sua maldade, havendo momentos que ela gostava de ouvir as crianças gritarem por serem torturadas com travesseiros ao telefone. Ela telefonava e pedia pra ouvir seus filhos recebendo sentadas. Cara, é muita maldade, velho. É muito o caso da família Turpin, né? Que eles foram tão condicionados a obedecer os pais, né? Que teve aquela época que eles ficaram presos no trailer. Presos não, né? Eles estavam morando no trailer e eram os filhos mais velhos que torturavam os mais novos ali, tudo por ordem, por telefone dos pais, né? De tanto tempo que eles tinham sido condicionados a obedecer. E é exatamente a mesma coisa, né? Ela mandava só por telefone. E ela fazia questão de ouvir as crianças chorando pelo telefone. A Anne, como boa líder de seita, também gostava de sugar o máximo de dinheiro possível, né? Dos seguidores. Então, qualquer pessoa que se juntasse à família tinha que pagar dívidas. E ela estava oferecendo a eles um caminho para o céu. Ora, você quer comprar o seu pedacinho de céu?
A Igreja Católica já ensinou, né, que esse é o caminho. Com essas dívidas, então, né, os críticos da Anne dizem que ela começou a enriquecer, comprando propriedades na Inglaterra e em Nova York, né, no estado de Nova York. Ela e o Bill começaram a viajar com mais frequência, enviando pequenos filmes emocionantes para os seus seguidores e para as crianças. Então, à medida que a Anne acumulava dinheiro e propriedades, ela começou a viajar mais, mas a sua coleção de 28 crianças estava atrapalhando, né? Começou a dar trabalho. Então, ela muitas vezes deixava eles naquele complexo, né, com as tias. E essas tias seguiam as instruções da Anne com uma eficiência brutal. A filosofia por trás disso é que era melhor ter um filho morto do que um filho que mentiu para você. Ai, que ótimo. Educação positiva, só que não, né? Que maravilhoso. O lema do grupo, né, como a gente disse, era não visto, não ouvido, não conhecido. O que queria dizer? Não diga nada a ninguém que não seja da parte da seita. Se tinha alguma interação com pessoas de fora, eram obrigados a falar que haviam dito para eles se assegurarem que não teria revelado nada. Tipo, por exemplo, se as crianças... veio o carteiro, eu falei com o carteiro, eu tinha que falar, olha, não falei nada pra ele, né? Se cometiam alguma infração, eram castigadas. As crianças eram educadas para pensar que dominariam o mundo quando ele entrasse em colapso, e que os líderes do culto disseram que era iminente, né? Ou seja, além de tudo, as crianças numa iminência de que o mundo ia acabar. Cara, terror psicológico e físico total, né? Além de todo esse inferno que é a sua vida, você acredita que o mundo vai acabar. E aí? Se agora já tá e você ruim, vai ser responsável pra continuar aí com essa humanidade. Essa, né? Já tá um inferno isso aqui, vai ficar pior? Vai ficar pior. As crianças foram matriculadas para estudar em casa, então havia verificações ocasionais do Departamento de Educação. A Laurie diz que fantasiou em contar a verdade ao inspetor de educação, mas nunca teve chance, pois eles nunca ficavam sozinhos. As tias sempre estavam por perto. Tadinhos, velho. Imagina, tipo, eles vendo alguém estranho, tipo, minha oportunidade. A única oportunidade, né, de gente de fora vir e tal. A farta da fome, do abuso e da tortura psicológica da vida sob a liderança do culto, a Liane Christie, agora com 15 anos, encontrou coragem pra confrontar cara a cara, né, a Anne. Ela disse que a Anne respondeu com violência, né, até porque ela não aceitava ser questionada nem por adultos, né, quem dirá por uma adolescente. Então a Liane falou assim, ela me atacou violentamente, me deu um tapa, e eu tava muito brava com ela, então, na verdade, dei um tapa de volta e pensei, meu Deus, não vou ficar aqui depois disso, né? Então ela correu o mais longe possível, viu uma luz de uma casa, e lá um casal de idosos a ajudou e chamou a polícia. E aí, quando o oficial chegou, ela contou sobre tudo que ela tinha passado, né? Sobre esse horror. Mas em vez de resgatar ela, o oficial ligou para as tias, né? Que convenceram ele de que a Liane era instável. E, por algum motivo, ela não foi punida por ter feito tudo isso, né? Por ter fugido, batido, né? Enfim. Acho que eles ficaram meio com medo, né? De que se ela fosse punida, ela ia fugir de novo e aí ia ter prova, né? E aí passaram mais 2 anos até que ela tivesse coragem de fugir novamente. E nessa segunda tentativa, ela acabou na mesma casa. E só então, só o marido, né, do casal atendeu e chamou a polícia. E aí, incrivelmente, a polícia enviou o mesmo policial. E aí ele levou ela para uma família adotiva local, mas ela não estava preparada para virar as costas ao culto, né? Ela se calou sobre o passado e se concentrou em seu futuro no mundo real. Então, porque ela tinha muito medo, né? Porque ela já tinha conseguido sair uma vez e mandaram de volta. Então, sim. Acho que ela tinha esse medo de se ela falasse, né? Tentar ajudar as crianças que ficaram pra trás, mas isso vai me colocar em risco também, então ela preferiu ficar quieta. Tipo, eles consideraram que no final das contas ela era uma menina que não tava feliz, ela já tinha 17 anos, sabe? Então foi meio que isso, né? A Sarah tinha 17 e ainda vivia na seita, até que ela também teve uma briga com Anne e foi expulsa, né? Esse caso foi diferente, que no caso ela foi expulsa. Ela foi rapidamente acolhida por uns habitantes locais amigáveis e se reuniu com Liane. Uma coisa que é doida, tipo, é isso, né? Que ela foi expulsa, ou seja, tipo, chegou um momento em que não tava rolando de manipular, né? Então vamos expulsar. Eu vi também um caso de não sei se tu chegou a falar aqui, mas um menino também que foi expulso? Não, né? Sim.
Se você fala... Não, Fala eu não dele? lembro. Não, pode falar dele. Enfim, no documentário tem esse caso também de um menino que ele foi expulso também. A mãe dele era uma das tias, tá? Ela era a mãe biológica dele, ele sabia que a mãe dele era uma das tias, mas ele era criado com as outras crianças. Porque além dessas crianças que eles roubavam, também tinha as crianças dos seguidores, né? Algumas eram criadas lá junto. E ele era uma dessas crianças, né? E aí ele falava que... no documentário ele falava, com perdão da palavra, mas a minha mãe era uma filha da puta. Uma desgraçada, né? Ele fala. E... ele foi expulso porque ele era bem revoltado, assim, ele não aceitava, né, o que eles faziam. E aí ele fala que ele teve uma época da adolescência dele que ele acabou, assim, botava fogo em coisa, tentava roubar carro, sabe? Era tudo um grito por ajuda, assim, que ninguém dava bola pra ele, né? Ninguém dava atenção ao que ele tava passando ali, então... foi mais um desses casos aí que não foi só a Sarah, né? Mas a Sarah foi mais pra frente. Acho que ele tinha uns 13 anos, 14 por aí, quando ele foi expulso ali. E a própria mãe dele expulsou ele, né? Ajudou a expulsar, enfim. É bem triste. Surreal. Bom, então ela se reuniu com Liane, né, que tinha fugido anteriormente, e as duas não paravam de pensar nos outros irmãos que haviam deixado pra trás. Agora, a polícia ouvia em primeira mão como as crianças do culto passavam fome e eram espancadas e recebiam LSD. Porque teve isso, a Sarah, quando ela saiu, tipo, ela se juntou com a Liane falando, vamos salvar as outras crianças, né? Porque, tipo, coitada da Liane, imagina também, né? A culpa também, né? Imagina. A jornalista Mary Ann Moore, que estava investigando o culto, experimentou em primeira mão a ira de Annie Hamilton Barney, mas Moore não desistiria. Quanto mais ela aprendia, mais se preocupava com o resto das crianças. Após ouvir os relatos das duas meninas, a Mary percebeu o horror que acontecia com as crianças. As histórias que me contaram desde o primeiro dia foram horríveis. Não foi apenas manipulação de suas vidas, também estava sendo submetido a uma crueldade de nível inimaginável. Mais uma história que jornalista salvando. É interessante porque antes, nos anos 70 ainda, já tinha jornalista meio que pegando essa história do culto, sabe? Sim. Tem isso no documentário, eles entrevistam um jornalista e ele fala, a gente sabia que eles tinham contato com gente muito importante, então a gente imaginou... É porque era um jornalista, não sei de que jornal que era, lá da Austrália, que ele recebeu... Enfim, o dono do jornal, não sei quem mandou ele fazer uma reportagem, mas tinha que ser amigável sobre o culto, não podia ser uma crítica, sabe? Era aquele negócio encomendado, assim. Tipo, e aí que fofo essa nova religião. Olha essa líder aqui, olha que fodona que ela é. Enfim, que querida. Né? Querida, ali, dando aula de yoga. E aí ele foi indo atrás e ele ficou, meu Deus, isso aqui é absurdo, tá rolando coisa absurda, estão roubando crianças, enfim. E aí ele juntou esse dossiê e ele pensou, não vou mandar pra justiça, porque eles têm gente importante envolvida, a justiça não vai fazer nada. Ele mandou direto pro gabinete do primeiro-ministro da Austrália. E o que aconteceu? Não aconteceu nada, foi varrido pra baixo do tapete, porque tinha gente importante envolvida. Os contatos, né, do cara da universidade lá, então ele tinha contato ali com partidos políticos e tal, então... não foi só ali depois que as meninas fugiram e tal. Desde muito antes, já tinha gente tentando trazer à tona os abusos e etc. sobre essa seita, mas como eles tinham esse envolvimento com gente poderosa e acabou que eles passaram muitos anos aí e nada aconteceu, né? Com as declarações assustadoras da Sarah e da Liane, que falaram que passavam fome, eram espancadas, eram drogadas... os policiais agora tinham uma massa esmagadora de evidências, assim, uma sensação muito desanimadora de que as vidas das crianças estavam em risco. Se eles não fizessem alguma coisa, né, ia acontecer mortes ali. Então, finalmente, eles traçaram um plano de resgate, que era um ataque, né, ao complexo do Lago Eildon. Então, em 14 de agosto de 87, mais de 100 agentes da Polícia Vitoriana e Federal... Polícia Vitoriana porque é o condado lá de Vitória, tá, gente? Então, eles foram... Uma polícia diretamente da Era Vitoriana. Da Era Vitoriana, exatamente. Eles foram pra propriedade, né? Então, o FBI, na verdade, não é o FBI, né? É a Polícia Federal lá da Austrália.
invadiu o Uptop, né, que era o acampamento das crianças, e realizou o resgate dessas crianças. Quando chegaram, as crianças não ficaram felizes, né, porque a família tinha dito muitas vezes que a polícia ia levar eles embora, e ia espancar eles e atirar eles no lago. Então eles tinham muito medo, porque eles tinham, né, sofrido essa lavagem cerebral. E aí foi nesse dia que as crianças descobriram que a Annie não era a sua mãe biológica, né. Tipo, mano... Imagina, se é uma criança... Você passou a sua infância inteira, você já tem ali seus 13, 14 anos. E aí vem a polícia te tirar daquela situação horrível e ainda fala que toda a sua vida é uma mentira. É muito assustador, né, cara? E é mais revoltante ainda porque, tipo, ela não tava só pegando dinheiro de seguidor adulto e destruindo família, sabe? E abusando de pessoas adultas. São crianças, cara. Ela roubava criança, sabe, recém-nascida. E todo esse esquema de gente poderosa aí que sabia disso e fazia questão de mandar essas crianças pra lá, sabendo que elas iam ser abusadas, né? Então, é muito revoltante esse caso. Gente, é muito surreal. Um investigador encarregado de descobrir a verdadeira origem das crianças descobriu que Joy, a verdadeira mãe de Ben, tinha sido uma das tias, ou seja, uma das seguidoras de Annie. Ben a conhecia e, na verdade, a odiava. Ou seja, a relação já era uma merda. Joy havia conhecido Annie quando começou a praticar yoga para remediar uma dor crônica muito severa causada em um acidente de carro. Annie havia dito que Joy seria curada se a seguisse. Como os sintomas realmente melhoraram, né? Não é porque fez fucking exercícios físicos. Né? Uma porra de uma fisioterapia ali no yoga, né? Exatamente. A mãe de Ben acabou convencida e se tornou totalmente leal a Annie. Joy então fez a promessa de que nunca se envolveria na minha vida, né? Ou na vida de Ben. E a promessa foi pra vida toda. Imagina, velho. Você, tipo... Beleza, entrega o meu filho. Ele não é mais meu filho, ele é teu. Entendeu? Lavagem cerebral total, né? Enfim. A investigação da polícia sobre a família revelou como as 28 crianças acabaram sob os cuidados de Annie, acreditando que ela era sua mãe. A década de 1960 teve muitas gestações indesejadas e Annie se aproveitou disso. Ela adotou ilegalmente crianças nascidas de mães que não desejavam ter filhos e até pediu a alguns desses de seus 500 seguidores que lhe dessem seus próprios bebês. Annie nunca foi acusada de cometer abuso infantil ou foi pra cadeia. Um ponto importante e revoltante. Cara, isso é o mais revoltante dessa história, gente. Nada aconteceu feijoada, é isso. Porque a polícia disse que não havia provas físicas suficientes. Era só um bando de criança abusada. Ela foi multada em $5.000 australianos por falsificar as certidões de nascimento. É isso. Nossa, cara, sério. Entendeu, gente? Esse caso me revoltou, assim, porque eu tava vendo, e aí eu falei, beleza, né? Cadê essa mulher? Vai ser presa, né? Desgraçada. Quando chegou nesse momento que ela não foi presa, eu fiquei, o quê? Não é possível, cara. Porque não são relatos somente das crianças. São relatos das crianças, relatos de algumas pessoas que foram tios da época, sabe? Mas pra mim isso bate diretamente com um lance de poder. Porque ela caindo, ia cair uma galera. Porque, que nem eu disse, teve questão de, tipo, estupro coletivo, sabe? Que envolvia médicos, envolvia pessoas. A questão de como que ela conseguia aquelas drogas, como que ela manejava aquelas drogas. Então, a queda dela significava a queda de vários poderosos, né? Então, pra mim é isso, né? Com certeza. Porque eu acho que não tem outro líder de seita, assim. Se tem, gente, por favor, comenta aí, porque eu não consigo lembrar de cabeça, assim, que tenha conseguido se safar tão fácil, assim. O Osho. Mas o Osho também não tinha muita coisa concreta em si, né? Pra ligar ele ao negócio, né? Mas tanto que culpavam mais a assessora dele, né, no caso. Sim. Mas tipo, um líder que era, né, envolvido, assim, enfim. Que ele mesmo cometia? Nossa, não tem. Porque é muito isso, né? Quem tem dinheiro pode tudo, né? E ela é uma prova disso, né? Que se envolveu ali com gente poderosa, se cercou de pessoas muito poderosas, porque não foi à toa que ela foi lá atrás do cara que era diretor da universidade, sabe? Tipo, ela foi pensando já, né? Que era uma boa blindagem, né? Bom, o Ben, que na época tinha 15 anos,
relata que entrar pro colégio após tudo que passou foi traumático. Porque imagina, né, cara, é um mundo novo. Você tem que reaprender tudo que você aprendeu na vida. Em alguns anos ele teve depressão e chegou a pensar em suicídio, né? E ele se achava muito estranho e tinha dificuldade em se relacionar com pessoas na escola. Ele não conseguia fazer amigos e ganhou o apelido de Psycho, que é psicopata. Até que uma professora disse que o Ben tinha começado a vida com uma desvantagem, que a maioria das crianças se conheciam desde a primeira série, então que ele levaria tempo para se acostumar e isso ajudou ele a analisar melhor o mundo ao seu redor. Que ele realmente estava redescobrindo o mundo, né? Ele não tinha percebido isso, assim. Ele mantinha um relacionamento muito bom com a sua avó e visitava. Então, em dezembro de 2006, por acaso, ele encontrou sua mãe na casa da avó. Eles conversaram e o Ben já tinha perdoado ela. Que ele acha que ele percebeu que ela também foi manipulada ali, né? Não Sim. que isso, né? Não é uma desculpa para todas as coisas horríveis que ela fez, mas ela também foi manipulada, né? Ela foi ali uma vítima da Anne também. Então ele apresentou ela a seus netos, né? Os filhos dele. Nessa época ele já tinha ali virado cristão e trabalhava na IBM e era casado há 20 anos e com 2 filhos. Então, tipo, ele conseguiu fazer, né? Uma família. Conseguiu dar a volta por cima, ele superar os traumas e ter a própria família dele. Então ele decidiu, junto com sua mãe, visitar Anne. Esse negócio, tipo, cara, eu leio uma entrevista com o Ben, ele sabe? Que história, porque realmente, né? Sua mãe se ajoelhou ao seu lado, né, ao lado da Anne, e ela reconheceu. Então olhou pra ela e disse: "Quem é esse homem?" Ben disse que era seu filho, e ela disse que não se lembrava dele. Filha da puta, né? Isso só validou o que sabia, que ela era profundamente errada. Ele e o marido ficaram foragidos por 6 anos e foram presos, processados e condenados só em 93, em apenas crimes de perjúrio e fraude. Que ótimo! Beleza, olha, parabéns. Estão de parabéns, né? Quando Anne Hamilton Barney finalmente pisou em solo australiano pela primeira vez em 6 anos, em agosto de 93, ela não parecia a glamurosa líder de culto que seus seguidores esperavam. Anne, sendo exibida em rede nacional sem peruca, era um golpe para o seu narcisismo. Os filhos da família, alguns dos quais sofreram lavagem cerebral, abusos físicos e emocionais, e até receberam drogas que alteraram a mente, pensaram que Anne e Bill, né, um casal, enfrentariam acusações que poderiam colocá-los na prisão por décadas. Mano, já pensou? Coitados, velho. Tipo, finalmente ela chegou. E, tipo, vão prender. Né? E, assim, é muito... Porque quem é vítima de seita tem que passar por uma desprogramação, né? É todo um processo pra pessoa entender aquilo que ela passou foi um abuso, que foi uma lavagem cerebral. Imagina você passar por todo esse processo extremamente doloroso, extremamente cansativo, que é um peso psicológico muito grande, e aí você, pronto, finalmente essa pessoa que causou todo esse mal vai pagar por isso. E... não, infelizmente não. Por quê? Porque eles diziam que a história de uma criança não é prova de um crime. Engraçado que pra outros casos, que tipo, aqueles coisa de que as crianças eram convencidas a contar de abuso de seita satânica, todo mundo acreditava, né? Mas no caso não, né? Nesse caso aí, tem quando nada realmente a ver aconteceu... com pessoas, tipo, pessoas poderosas, imagina, nada a ver. Nada a ver, né? Que coisa, que coincidência. Não houve provas físicas que provassem que essas crianças tinham sido abusadas, né? Não tinha fotografia, não tinha relatórios policiais, relatórios hospitalares, porque elas estavam isoladas, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí os promotores acabaram acusando o casal, né, do culto mais notório do mundo, com uma única acusação insignificante, que era conspiração para fazer declarações falsas. Cada um deles enfrentaria 5 anos de prisão e $60 mil em multas, mas o juiz tinha outras ideias, né? Surpreendentemente, nem Anne nem Bill passariam um único dia na prisão australiana. Em vez disso, eles tiveram que pagar uma multa de $5 mil cada um. O detetive Lex DeMann é esse cara que tem no documentário, ele é muito bom. E os promotores decidiram não apresentar qualquer acusação pra dizer ele poupar as crianças. Aí acho que a decisão era realmente das crianças, né? Dos adolescentes que iam ter eu que entendo ele, apesar os traumas. Eu entendo ele, apesar que eu, sei lá, acho que poderia ter outros meios, sei lá, né?
Não sei Mas eu entendo também. também o que ele quer dizer, né, com isso. Sim, Porque, porra, já passaram por tanto, vão ter que reviver tudo isso. querendo ou não, e contar. imagina o tamanho desse processo como ia ser também. Também. Anne Hamilton Barnes desapareceu dos olhos do público até 2009, 15 anos depois do seu dia no tribunal ali, que ela teve que pagar a multa. E ela finalmente reapareceu no 60 Minutes Austrália, que é aquele documentário bem famoso, né? Que tem cada episódio que conta ali algum caso diferente. E isso para enfrentar alguns questionamentos, né? Ela era uma mulher agressiva de 87 anos, com respostas ácidas sobre tudo que aconteceu. E ela disse que eu amava crianças, fiz tudo por amor. Imagina se não gostasse, né? Desgraçada, cara. Vai tomar no cu, mulher. Nossa, meu Deus do céu, que ódio. Eu tô com ódio. Mano, sério. Bill Hamilton morreu em 2001, aos 98 anos com demência avançada. Anne Barney faleceu em junho de 2019 em uma instituição de idosos. E sabe o ódio? Morreu tudo de velho. Morreu de velho, né? Que nem esse velho desgraçado que morreu semana passada. Sim. O Kissinger. É Kissinger, né? Kissinger. Morre Acho tudo que de velho, essas desgraças. Pelo não amor tem de um Deus. infarto, não tem uma não. doença horrorosa, sabe? Não. Não, Enfim. morre de velho. Lex Deman, né, que é esse investigador que passou 6 anos investigando o culto do juízo final, diz que Hamilton Barney era uma epítome do mal. Abre aspas. Normalmente, quando você ouve falar de uma morte, há um período de tristeza. Eu não poderia estar mais longe disso hoje. Ou seja, ele abriu uma cerveja nesse dia aí que ele soube que a véia morreu. Ele abriu uma cervejinha, ele tirou uma folga, falou: Exatamente. Hoje o dia é pra mim. Hoje tô em paz. Hoje o dia é para comemorar. Ele foi pro Twitter, né? Ai, gente, que horror. Mas é isso aí mesmo. Tem gente aí que quando morrer eu também vou fazer isso. Depois de receber a notícia da morte, né, o Sr. Deman conversou com alguns dos que cresceram no culto. Ele disse que foi uma das emoções confusas para muitos. Sinto muito por aqueles que não estão mais conosco, que sofreram nas mãos de Anne e de seu culto, pelos policiais que estavam na força-tarefa e que não estão mais conosco, disse ele. Os sobreviventes precisam ser compensados, precisam receber algum reconhecimento do horror pelos quais passaram pelas mãos da pessoa má. E uma coisa que eu achei interessante é que esse investigador realmente fala com as crianças até hoje. Que não são mais crianças, né? Nossa, sim, são todos adultos. Que conversa com alguns até hoje, porque alguns se sentem muito gratos, assim, por ele. Sim. Foi ele que começou com a investigação, ele que teve um ímpeto de ir atrás. Ele começou independente, assim. Antes de ter a força-tarefa, ele já tava se envolvendo. Ele falou, não tá certo isso. Mesmo várias pessoas da polícia falaram pra ele, não se mete, porque é gente poderosa. Você vai se dar mal se você tentar. E aí, quando ele mexer juntou nisso. com aquela. E aí teve a repórter falando junto e tal. E aí, quando ele viu a repórter falando, ele falou, tipo, mano, é isso, esse é o caminho, entendeu? Uhum. Exatamente. Aí esse cara, quando fizeram a força-tarefa com a Polícia Federal, chamaram ele e falaram, você quer participar? Porque sabiam que ele tava, né, tentando fazer alguma coisa sozinho, coitado, ele tava tentando sozinho. E ele falou, claro que eu quero, né? E aí ele foi junto. A Sarah, né, que era uma dessas crianças ali, a que fugiu, ela se tornou médica, né, em país em desenvolvimento, mas os abalos resultantes de suas doses contínuas de LSD na seita e os abusos que ela sofreu e testemunhou continuaram recorrentes. Ela morreu sozinha aos 46 anos. Nossa, muito nova, né, cara? Uhum. Em Melbourne. Que inclusive é uma fala dele, e aí eu fui ver, muitos morreram, muito novos. Conta do abuso, né? E o uso de drogas que eles eram obrigados a usar. No momento... Ela morreu, né? No momento em que o livro e o primeiro documentário foram lançados. E aí, enquanto isso, a Liane, como a maioria dos sobreviventes, vive tranquilamente com sua própria família, tentando uma vida estável. Ela tá na vanguarda da ação coletiva contra o culto por parte dos sobreviventes. O funeral da Sarah foi um divisor de águas, porque ela era muito amada, era uma pessoa muito generosa, e teve um tema budista, né? E muitos sobreviventes de toda a Austrália estavam lá, bem como esse policial, né? O Lex Deman, e a jornalista Mary Moore. Também estava lá, sem ter sido convidado, o Michael Stevenson Helmer, que era membro da seita, né? De longa data e devoto mais ferrenho da Anne. Até hoje, o culto da família ainda existe na Austrália. Ainda tem seguidor. Eu não me surpreendo porque o Heaven's Gate, o site ainda tá no ar até hoje, né? Alguém tá pagando. Alguém tá pagando por esse servidor. É que nem
É que nem o site do Pudim, sabe? Pudim.com.br, gente, meu Apesar que meu sonho. amigo acabou com meus sonhos. Meu amigo disse assim que depois de tanto tempo, hoje em dia, não precisa mais pagar. Tipo, devido a eles estarem há tanto tempo, muito difícil. Tipo, Sério? ninguém Não compra. precisa? Não. Depois de Mas meu sonho assim... X tempo não caducou. Mas eu falei, mas mesmo assim, até determinado momento alguém pagou. Alguém pagou. Eu queria saber quem é essa pessoa. E queria um mistério, né? ela. Isso é o mistério da internet brasileira. Porque eu queria saber se foi ela que fez o pudim da foto. Enfim, Quem não né, sabe, gente? eu não sei se talvez isso daí é uma coisa bem anos 2000. Começo da internet, né? Começo da internet, mas, gente, existiam muitos Existe sites, ainda. né? Na época, a gente não ficava tanto em rede social, a gente gostava de sites. Sites porque era o duvidosos. Sites duvidosos, tipo Muito. o Mortadela, sabe? Que tinha e tal. E tinha o pudim.com.br. Que nada te mais tem o é que uma e-mail foto de do pudim. pudim, arroba do pudim. E é um pudim meio feio até, sabe? Tipo, é isso. É porque é uma foto limitada da época, né? Das câmeras da época, que, né? É um pudim, gente. Sim. E tá lá no ar até hoje. Então, se você conhece aí o fundador do pudim, por favor, entre em contato. Queria muito conversar com essa pessoa. Enfim, né, cara? Tipo, ainda tem gente na seita, não me surpreende, porque a lavagem cerebral aí de seitas é um negócio muito profundo mesmo, né? É difícil a pessoa sair daquilo. E às vezes ela sai e vai cair em outra seita, né? O que acontece demais. A pessoa que já caiu em uma, me livrei, nossa, tô bem. E daí ela vai lá e cai em outra. Sim. E bom, o magnetismo e o comando da N, né, sempre pareceram hipnotizar alguns de seus seguidores. E como um verdadeiro crente, né, até hoje, um dos únicos, né, que restou, o Michael Stevenson Helmer, ele tinha 19 anos quando conheceu a N, e ele relatou que a N estava esperando por mim e apenas me acolheu. Olhou para mim e eu estava entorpecido até os dedos dos pés. É difícil colocar em palavras, mas foi a sensação mais incrível, maravilhosa. Foi apenas uma sensação de ser conhecido e compreendido. É aquele charme do líder de seita, né? Que a gente comentou mais cedo. Então, mesmo ela já tendo morrido aí há muito tempo, A seita ainda existe. ainda existe, né? E aí já fica aquele negócio meio de mártir, né? Tipo, ela morreu e agora não precisa mais dela. O negócio já tomou vida própria, né? E o bizarro é que, tipo, no dia entrevistaram ele ainda, sabe? Tipo, chegaram a entrevistar. Aí falaram que não, que era muito mentira. Que muitas das crianças que falaram aquilo é porque foram manipuladas a acreditar que quem fazia as torturas eram os tios e as tias, né? Não era a N, né? Porque a N nem sabia disso, porque ela amava crianças, que é o que a N falou, né? Que a N nem tava sabendo, imagina, sabe? Então... porque você admitir isso é você admitir que você acredita, né? Que aquela pessoa que é o Deus na Terra pra você Mas é de uma cara de pau ir lá e falar Nossa, que não. foi no funeral ainda da menina, né? Da moça que sobreviveu. E o problema, a grande questão foi que no funeral tinha todo mundo. Todo mundo. Sim. Entendeu? Enfim. Mas é isso, gente. Bem bizarro. Eu não conhecia esse caso antes da Jéssica ter feito. E já fica aí o aviso que na semana que vem tem mínimas depois. A gente vai ter outro episódio de seita, porque eu já estava fazendo um episódio de seita quando eu vi que ia ser esse hoje, também de seita. Então, quem gosta aí vai ficar feliz. E depois a gente vai tirar um recesso de fim de ano, tá, gente? 2 semaninhas aí, voltaremos no dia 8. E depois vem o tão aguardado episódio. Vem aí, gente. Vem da aí, Bruna finalmente. falando de aliens. Porque quem não conhece, quem é seguidor nosso novo, a Bruna, ela não tem muitos cagaços. Até porque, assim, por exemplo, qualquer fantasma eu já tenho medo, entendeu? Não tenho muito medo nessa vida. E ela não tem medo, mas ela tem um único medo, que é de ETs. Gente, e eu tenho aí pavor ela de ET. nunca, toda vez que a gente escrevia coisa sobre ET, ela ficava aqui, ó, coisada. Tipo, não quero. Até dia de que a gente fazia copy-pasta, não quero. Agora, o que a gente tinha prometido, se a gente chegasse a 10 mil seguidores, a gente no Instagram, a gente ia fazer. E o que a gente chegou? A 10 mil seguidores. 15 mil, se chegar a 20 mil, ela que escreve o episódio. Pois é, aí eu aceito. Tá,
Quando chegar a 20 mil, eu escrevo um episódio. Exatamente, porque nesse daí eu vou ter que escrever, entendeu? Esse é a Operação Prato, por quem não sabe, a gente prometeu. E promessa dada, promessa cumprida. Então voltaremos em janeiro aí, acabar com as minhas férias já nessa, né, cara? Eu vou começar o ano na desgraça, já com medo de VT. Olha, muito obrigada, gente. Obrigada, gente, por seguir a gente. E agora vamos à campanha de 20 mil pra ela inscrever. Dependendo, a gente até faz live. Porra. Ai, não, gente, não. Pelo amor de Deus. A gente podia fazer live de começo do ano, né? Podemos. Bom, vamos pros comentários. Vamos para os comentários aí pra encerrar, porque tá tarde já, esse episódio foi longo, hein? Bora lá. Eu vou começar aqui com os episódios, com os comentários aqui do Spotify. O último episódio que nós duas gravamos juntas foi o do Thiago Gomes da Rocha, o maníaco de Goiânia. Muita mensagem de goiânios. Muita gente que acompanhou na época. Aí uma coisa, gente, alguém comentou assim que a gente já tinha feito desse caso, sim. Foi um dos primeiros episódios do podcast, por isso que eu nem comentei. Eu lembro que eu tinha feito, acho que se eu não me engano foi um mini episódio. Enfim, na época lá que eu tive que fazer uns episódios sozinhas, que a Fabi tava com umas treta rolando. Então, eu nem considerei, porque, né, a gente... Enfim, né, gente, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Ela odeia os primeiros episódios, por isso que ela não considera. Não considero, não é canônico. Então, pra ela, se a gente tiver que gravar tudo de novo dos primeiros episódios, vai ser bom. Vou fazer tudo de novo. Mas é isso, sim, a gente já tinha feito, mas faz muito tempo. Então é isso. Mas muita gente de Goiânia, realmente, isso aí eu achei incrível, que muita gente comentou. Muito obrigado, gente. Pode começar, sim. Então. Primeiro comentário, falando que a Beatriz falou que tava morando em Goiânia na época e fazia faculdade. Entre as meninas da faculdade era uma sensação de medo o tempo todo, porque era aleatório. Não podíamos simplesmente parar de ir pra faculdade, né? Sim. E outra, a Yas disse, eu sou de Goiânia e na época falavam que ele matava mulheres de cabelo preto. Eu morria de medo porque minha avó tinha. E tipo, eu lembro que tava todo mundo com medo de andar na rua à noite. Mano, imagina. Nossa, assustador, cara. E aquilo, né? Porque assim, dizem, né? Pelo menos quando eu fui ler, ele tava matando muitas meninas de cabelo preto, morenas e tal. Mas ninguém sabe direito, porque ele nunca confirmou se era uma questão que ele tinha mesmo de seguir esse padrão. Ou se era coincidência, porque querendo ou não, a maioria das brasileiras tem o cabelo castanho. Ou preto. Mas aí a galera começou a pintar o cabelo, assim, tipo... Porque o desespero, porque era aleatório, né? Então você se agarra em qualquer coisa ali que você puder, né? Então, nossa. Eu lembro que quando eu era criança, na minha cidade ali de 30 mil habitantes, teve uma época, assim... Quando que foi esses ataques do... 2012, né? 2013, 14. Não, foi antes. Foi começo dos anos 2000. Ah, tá. Na minha cidade. Começou um boato, assim, de que tinha um cara de moto abordando meninas na rua e tentando sequestrar elas. E, gente, eu lembro... Não era assassinato, era de sequestro. E eu lembro o pavor que era. Tipo, todo mundo ia buscar as filhas na escola, sabe? Ninguém mais voltava sozinha pra casa. E aí eu lembro de uma colega minha, eu tava na 8ª série. Nessa época eu tinha uns 12 anos. E a menina chegou desesperada, assim, na escola, porque um cara de moto tinha parado do lado dela. E, tipo, ela nem parou, sabe, pra saber se era mesmo o maluco que tava todo mundo dizendo. Ela só saiu correndo. A menina correu, tipo, 3 quarteirões, assim, correndo até a escola. Então eu imagino o terror que é você ter assassinatos, assim, né? Que nem aconteceu em Goiânia nessa época. Porque, realmente, você não tem... resposta, não tem ali, né, como saber quem é a próxima, é aleatório mesmo, então é um terrorismo psicológico, né, que você tá vivendo ali no dia a dia. E por último aqui, o comentário da Giovana Prachedes, também aqui do Spotify, diz que sou de Goiânia e todas as pessoas possíveis de moto preta eram paradas na rua. Meu pai chegou a ser parado, e algumas pessoas paravam ele pra parecer como Thiago, coitado, mano, já vi. Gente, coitado... Aí tem isso ainda, né? Os caras, tipo, que não tem nada a ver com a história, podia ainda sair de culpado, né? De alguma coisa. Ser acusado injustamente. Ser linchado, né? Que a gente já cobriu alguns casos aí de linchamento público. Enfim.
No Insta, vou ler o comentário da Débora. A Débora falou: meninas, amei o episódio, arrasaram como sempre. Jéssica, acho que a palavra que eu queria falar era ressocialização. Ai, por favor, obrigada, gente, eu esqueço. Bom, ela continua. Sou de Goiânia e nessa época foi terrível aqui. Estava na escola e houve muita comoção. Não podíamos esperar os pais de fora como faziam. Todas as meninas e mulheres tinham muito medo mesmo. Porém, isso tudo para quando ele ser pego, muitas ficavam fazendo piadas sobre como ele era bonito. A aparência dele foi muito focada mesmo. Deprimente pelas vítimas e por tudo que aconteceu. Amo vocês, obrigada por explicarem tão bem o caso. Obrigada. É surreal, né? Essa dissociação das pessoas, tipo... Nossa, todo mundo apavorado, com medo. O cara foi pego. Ah, não, mas olha só. Que bonito. Gente, faz sentido nenhum. Pelo amor de Deus. Outro comentário é do Felipe, que diz que outra característica semelhante ao David Berkowitz, né, que a gente citou, uma multa de trânsito levou as autoridades até o criminoso. Berkowitz estacionou em um lugar proibido e o maníaco de Goiânia uma multa de radar. Cara, verdade. Louco, né? Verdade, muita coincidência mesmo. E aí, nos dois casos. Mas é isso, gente. A Yasmin também comentou que ela fica pensando sobre esse ódio de mulher que ele tem, mas não é nada muito distante dos outros homens aqui de Goiânia e o Texas do Brasil. Que né, que a gente sabe que no Brasil, tanto o problema do racismo quanto da misoginia é algo que o brasileiro, no geral, não acredita que existe, né? Mas que ainda é muito, muito presente na sociedade. Então, você fala, o brasileiro é muito machista, muito misógino, e as pessoas acham que é uma declaração absurda, mas é real, né? Então, esse ódio que ele tinha a mulheres é extremo, a ponto de ele assassinar, mas não é muito longe do que muitos homens aí sentem, né? Muitos Sim. homens brasileiros agem Outro também. comentário que eu achei legal foi o da Jade, de que ela mandou um texto, mas eu achei interessante. Falando assim, que ela lembra do pânico da época e tal, e que ele realmente começou a matar pessoas, né, vítimas que socialmente invisíveis, né? E aí ela fala aqui, ó, lembro quando começaram a noticiar mortes de moradores de ruas e travestis, o cidadão de bem comemorava como limpeza da cidade. Depois Sim. ele escalou para mulheres de bairros pobres e a justificativa da polícia é que era uma dívida de drogas ou feminicídio, sem investigação nenhuma. Mesmo a família da vítima batendo o pé, dizendo que elas não tinham envolvimento com drogas, eles simplesmente ignoravam e mantinham e tacavam foda-se. 2, na época, viralizou um áudio no WhatsApp de alguém falando para tomar cuidado que tinha um assassino de mulheres à solta. Falavam até que modus operandi era pedir o celular fingindo que era assalto e depois atirava na vítima sem dizer nada. A polícia veio a público dizer que era mentira, Caramba, sendo que esse era o modus mesmo. Sim. E tudo bem, áudios no WhatsApp não podem ser com fonte confiável, mas a população começou a perceber um padrão, né? Ou seja, tipo, enfim, é isso, né? Tipo, a população já tinha visto isso. É. Ah, então, Daniela, você falou que tinha coisas pra falar sobre o caso, eu fiquei curiosa. Pode mandar e-mail pra gente. Pode mandar e-mail. Pode mandar gente- que a gente lê. A gente lê. Não precisa... Se quiser que não leia no ar, avisa lá. Gente. Mas teve gente que mandou uma fofoca, tipo, da família pra gente. A gente adorou receber. A pessoa Gente, falou quando assim, vocês falam, eu tenho coisas pra contar, conta. pode contar, conta novidade. A gente adora receber e-mail de vocês. Mas é isso, assim, se quiser que não leia, avisa lá, mas manda igual, que a gente é fofoqueira. Mas é isso, gente. Episódio gigante pra quem reclama. Verdade, gigante. E se você tiver sugestão de caso, manda aí pra gente no e-mail, ou fofoquinha, qualquer coisa que quer mandar comentário, milcrimes@gmail.com. Se você tiver uma historinha pra mandar, manda no milmedinhos@gmail.com. E se você quiser nos apoiar e ajudar o podcast a se manter no ar e a crescer, manda no... manda nada, manda dinheiro, mas entra lá no site milcrimes.com.br, que vai ter o botão de apoio, que aí você tem várias opções. E, gente, antes de encerrar, eu sei que várias pessoas já pularam, já encerraram, mas só pra avisar que daqui 2 semanas eu vou fazer uma viagem, e aí nessa viagem eu já encontrei um passeio pra fazer, vai ser lá em Lisboa, e é um passeio que chama Crimes de Lisboa. Então, eu vou fazer esse passeio que é com guia, que ele te leva em vários lugares da cidade onde aconteceram crimes notórios históricos. Então, fiquem ligadinhos no nosso Insta e no nosso TikTok,
que assim que eu tiver imagens e tal, a gente vai divulgar Eu aí pra amo vocês. a Bruna blogueira até que enfim. Blogueirinha, chegou a minha vez. Mas é isso, gente. Beijos, acompanha a gente lá no Insta e até semana que vem. Até mais.